Tem esse e-mail aqui, apenas para que o senhor indique quem seria a pessoa sobre a qual você está falando. E qual o contexto da conversa. É isso. É um amigo. É um amigo. Toffoli. Na verdade é o seguinte, quando o Toffoli foi, isso não foi só ele não, vários candidatos já tinham procurado a gente e outras empresas. Como é que funcionava? Não pode dizer como é que funciona, mas como é que funcionava? Pode encostar mais? Sempre que o presidente escolhia um candidato a ministro do SF, certo. O candidato a ministro, em geral, ele ia em empresas ou pessoas que ele achava que tinham relações políticas junto ao Congresso para ajudar, para que essas pessoas, de certo modo, ajudassem ao senador, junto ao Senado, porque o Senado é que aprova o ministério. Então, na verdade, aqui, então isso já era comum. Então, nesse caso aqui... O senhor pode ler esse trecho aí? É isso, temos que ver. Agora, veja bem, nesse caso, veja o seguinte, eu sabendo disso, você vê que a iniciativa nesse caso foi até minha. Ou seja, eu avisei para a Cláudia, temos que ver como podemos promover os encontros reservados de Toffoli com alguns amigos da casa de cima de CMF. O que é casa de cima de CMF? É Senado. A casa de cima é acima do Congresso. De amigos da casa de cima de Cláudio Mello. Então, no fundo, minha provocação para Adriano foi o seguinte: Adriano, o Toffoli não foi escolhido por Lula para assumir o ministério? Como a gente sempre fez com todo mundo que muitos nos procuraram, veja se ele não quer que a gente promova o encontro dele. Ele procurou vocês? Não. Você vê que claramente aqui foi minha iniciativa. Nesse caso aqui você vê que foi minha iniciativa. Por que eu digo isso? Porque aí depois, o Adriano Bosch, checarei o interesse dele e falo com o Cláudio. Aí, aí eu digo, me avise se conveniente, eu está. E aí o Adriano fala, me alinhei com o Cláudio sobre um contato que ele, o Toffoli, pediu para fazer. Quer dizer, provavelmente Adriano foi lá, Toffoli, precisa de alguma ajuda? Toffoli deve ter dito, não, mas tem um senador em especial que eu estou vendo alguma dificuldade, será que vocês podem me ajudar? Pelo que está aí. O que, na verdade, era mais do que comum. Todos os ministros, é o que o pessoal chamava de beijamão, né? Todos os ministros, antes de serem, depois que eram escolhidos, antes de serem aprovados, eles faziam isso. E para fazer isso, muitas vezes eles buscavam empresários que tinham. E nesse caso, eu mesmo perguntei a Adriano, você não quer checar com o Toffoli se ele quer isso? E pelo retorno, ele pediu para falar com um. Você fala logo na primeira mensagem. Eles e nós podemos ter com isto um aliado no futuro. É isso. Aliado em que sentido? Um juiz, um ministro poderia ser aliado da empresa? Qual é a cabeça? Quando eu digo eles e nós, é eles o amigo de Cláudio. Quer dizer, eles, no caso, os amigos de Cláudio, senadores, e nós, Odebrecht, poderíamos ter um aliado no futuro. E que seria o ministro que você ajudou ele. Quer dizer, a receita diz o seguinte: na hora que o ministro ele é eleito, você vê o seguinte: o cara é eleito pelo presidente. Depois não quer dizer que ele vai, como ele tem. Você vê que os ministros mais radicais com o PT foram os ministros escolhidos por Lula. Entendeu? Foram mais duros que teve com o PT. Não quer dizer isso. Agora, na verdade é o seguinte: o que é que você cria expectativa? De que se você ajudou o cara de alguma maneira, lá na frente pelo menos, né? Ele reserva você, ele vai te escutar, cria uma boa vontade. Mas obviamente que eu digo, aqui isso é da natureza humana. Mas não está dizendo que foi, não tem nenhuma ilicitude aqui. Não, claro, fica bem claro. Toda e qualquer pergunta, qualquer e-mail apontado não se quer dizer que é ilícito ou não. Por isso que a gente está te questionando. Por isso que eu estou dizendo, existia sim essa relação, a gente tentou aproximação. Uma das razões que eu sempre dizia para o Adriano manter esse contato é porque eu achava que era uma pessoa que tinha um potencial, que seria importante de ter ele como um aliado futuro. Entendeu? Como a gente tinha no Congresso, como tinha no Senado, a gente não tinha, na verdade, muitos aliados no ministro que a gente conhecesse. É sempre bom, se você tiver um ministro que foi eleito, que você conhece ele há 20 anos, é sempre mais tranquilo. Então foi nessa linha, entendeu? Mas nunca... E pelo que está aqui no e-mail, ele deve ter pedido para a gente fazer um contato com algum senador que ele via alguma dificuldade, entendeu? Que eu não sei qual é. E sem a presença dele, tá vendo? Agora, como é que você vai avaliar o que é lobby, o que é de serviço de advocacia, entendeu? Esse é o ponto. Até porque uma outra razão que o Sérgio Renault está envolvido é porque o Sérgio, ele tinha trabalhado na Casa Civil e tinha trabalhado, conhecia o pessoal. Então, tinha outras atuações do Sérgio que não eram. Mas, novamente, é aquela história. Como é que você separa o que é... Esse é o grande drama. Então, com certeza, pelo que eu me lembro, foram valores altos. Tem até aquele e-mail que faz referência... a valores altos, lembra que eu avisei no refis da prisão, se forem por essa linha, Entendi. A pessoa cobra caro. Então,
quando eu fiz essa menção no Refis da Crise, com certeza eu estava me referindo à experiência anterior. Agora, eu não me lembro qual foi o valor foi aprovado por Adriano Maia Henrique, mas eu me lembro que foi alto. Se pedir as informações, deve estar ou na Odebrecht ou na construtora, mas deve ter esse pagamento. O difícil vai ser dizer... Esse pagamento, você acredita, se caso tenha havido, se houve, você acredita que foi feito pela Odebrecht Energia? O Odebrecht, é porque na época da Odebrecht Energia, eu não sei se existia como pessoa jurídica, deve ter sido feita pela construtora mesmo. O mais provável é que tenha sido feito pela construtora. Mas é aquela história, o que se tem lá é um serviço de advocacia, com certeza, aprovado por Adriano Maia Henrique para o escritório do Sérgio. E aí, quanto disso é de fato serviço de advocacia, de fato lobby, não se tem condição a dificuldade de avaliar está aí, entendeu? Entendi. Logo em seguida, um e-mail até mais famoso, né? Que é isso. Então, afinal, vocês fecharam comigo do amigo do meu pai. No fundo, a gente está falando isso. Agora, obviamente, que esse fechamento aqui do amigo de meu pai, quando eu falo, vocês fecharam com o amigo do amigo de meu pai, eu não estou dizendo que eles fecharam diretamente com o Toffoli. Aqui tem o Sérgio, que era com quem eles fechavam o valor do orçamento. O que a gente entendia é que, ao estar fechando com o Sérgio, ele está cuidando do assunto. Então ele está fechando com... Ou ele tá cuidando do assunto. O problema é esse, como você, em tese, nunca fica muito claro, né? Certo. Mas quando você fala amigo do meu pai, está se referindo... Na nossa visão, quando a gente estava fechando, pra gente, ao fechar com o Sérgio, ele estava cuidando do assunto. Do amigo do meu pai. Que é? O Toffoli, entendeu? Entendi. Mas eu não acho que Adriano teve uma conversa direta com o Toffoli. Eu acho que todas as conversas de acerto, de consultoria, de valor, de tudo, foi fechada com o Sérgio. Entendi. E deve ter sido tudo pago, provavelmente, oficialmente. Pode ter tido uma parcela por fora, mas eu acho que o mais provável, nesse caso, é oficial mesmo. O irmão do Toffoli foi candidato ou foi prefeito de Marília. E aí, na época, veio um pedido de Adriano. Eu não me lembro agora se veio de quem, mas os e-mails devem deixar claro. Ou Adriano recebeu esse e-mail de pedido, mas veio um pedido para a gente tentar apoiar a eleição de Marília. Aí eu não posso afirmar se o pedido foi direto do Toffoli, se o pedido foi, não sei. É que houve um pedido que veio de Adriano para a gente apoiar a candidatura, acho que do irmão dele, a prefeito. Esse assunto foi direcionado para a Odebrecht Ambiental, que é onde poderia ter interesse por causa de saneamento, certo? E aí nós apoiamos. E depois se tentou criar alguma coisa em Marília. Mas eu não acho que a gente conseguiu nada em Marília. Mas o senhor se lembra se efetivamente houve o apoio? Eu acho que houve. Eu acho que houve o apoio. Pelo encadeamento? Eu acho difícil não ter tido apoio. Entendi. Eu acho que houve.